GTA 6 e flop na mesma frase chega até parecer algo inconcebível e impossível de acontecer. Mas o que aconteceria em toda a indústria de desenvolvimento de jogos caso esse fato impossível acontecesse? Qual seria o impacto que o flop de GTA 6 causaria no mundo dos games? Um dos motivos de termos dificuldades em imaginar um possível flop de GTA 6 se deve a toda a reputação histórica de se entregar jogos lendários e atemporais muito à frente do seu tempo, como GTA San Andreas, GTA V, Red Dead Redemption 2 e tantos outros títulos. E a empresa possui uma equipe de desenvolvimento extremamente profissional e focada em diversas áreas, principalmente testers de qualidade que vão conseguir identificar e eliminar grande parte dos possíveis bugs que viriam no lançamento. E quando consideramos que o jogo já deve estar cerca de 10 anos em desenvolvimento, dificilmente eles lançariam um produto com a qualidade muito abaixo do esperado e conhecido pelo seu público. Sem contar que a fanbase de GTA é gigantesca, isso se não for a maior do mundo dos games, e que certamente comprariam o jogo no lançamento sem pensar duas vezes. Mas nos últimos anos as grandes empresas AAA vem lançando jogos cada vez mais abaixo do padrão esperado e temos presenciado flops gigantescos um atrás do outro e até mesmo estúdios consolidados à beira de uma falência iminente, como a própria Ubisoft, por exemplo. E isso nos mostra que grandes mudanças aconteceram em toda a indústria, tanto por parte das empresas e estúdios quanto por parte do público gamer. E a Rockstar também é feita por pessoas, logo tem chances sim de ao longo dos anos ela ter sido afetada por essa mudança do mercado como um todo, e isso influenciar diretamente no lançamento do jogo. O primeiro ponto que vem sendo responsável pelo fracasso de muitos jogos é que percebemos a mudança do foco de muitas empresas, que pararam de priorizar a diversão e a experiência dos jogadores e começaram a focar mais em números, agradar investidores e infelizmente colocar pautas e mensagens políticas e ideológicas acima da gameplay e da diversão. Logo, os jogadores, como resposta, estão evitando comprar e recomendar jogos que têm esse intuito como foco principal. E nesse ponto não temos garantias de que GTA 6 não trará pautas acima da gameplay, pois a equipe que está desenvolvendo GTA 6 atualmente não é a mesma equipe que desenvolvia os outros títulos consolidados antigamente. Muitos desenvolvedores casca grossa já se aposentaram e até mesmo alguns dos fundadores originais já deixaram a empresa há anos. Então, com novas pessoas compondo a equipe que possuem uma visão mais atual, não sabemos muito o que esperar de GTA 6. Mas outro detalhe é que esses profissionais podem não ter a mesma qualidade técnica das equipes antigas e o jogo acabar não atingindo a qualidade técnica esperada e lançar com muitos problemas, não só de bugs, mas até uma narrativa pouco interessante, ou seja, o posicionamento e a disposição dos elementos de todo o cenário ajustados de forma ruim, missões muito genéricas e diversos problemas mais técnicos como estes relacionados mais à qualidade do trabalho profissional em si. Quando GTA 6 lançar, vamos ter uma noção melhor do quanto essa mudança interna de profissionais nos grandes estúdios e visão de mercado irão afetar o jogo final. GTA 6 é sem dúvidas um dos jogos mais aguardados da história. O peso do nome da Rockstar Games e o legado da franquia garantem expectativas altíssimas. No entanto, e se o jogo não corresponder a esse hype? Certamente ele poderá se tornar um dos maiores fracassos da década ou da história. Mas qual seria o impacto desse fato na indústria de jogos? Isso não apenas abalaria a confiança na Rockstar, mas também redefiniria a forma como o mercado reage a grandes lançamentos, pois jogos AAA com orçamentos bilionários podem se tornar menos viáveis se GTA 6 falhar. Mas o primeiro impacto seriam investidores e publishers repensando a viabilidade de investir em grandes estúdios do mercado, especificamente investir em jogos AAA e de altíssimo orçamento. Pensa comigo, investir milhões de dólares anualmente no desenvolvimento de um jogo há mais de 10 anos só podem te trazer dois resultados. Se ele for um sucesso, pode multiplicar todo esse investimento em mais de 10 vezes tranquilamente e recompensar toda essa espera. Mas se ele fracassar, pode ser
um fracasso histórico e um prejuízo quase impossível de se reparar. E um acontecimento como esse certamente faria com que outros grandes estúdios fossem afetados e jogos desse calibre perdessem repentinamente o interesse e investimento do mercado. Pois na cabeça dos investidores, se GTA 6 flopou, qual a chance de outro jogo ambicioso assim dar certo? Certamente isso ligaria um alerta vermelho para toda a indústria AAA e confirmando uma suspeita que muitos estudiosos da área têm atualmente, que esse modelo de jogos com produções bilionárias, desenvolvimento longo e promessas irreais está cada dia mais insustentável, principalmente quando se trata de jogos consolidados que têm entregado sem arriscar. Ou seja, atualmente é comum vermos grandes franquias com medo de inovar em suas sequências para minimizar os seus riscos, mas ao longo dos anos os jogos mais do mesmo têm desanimado e afastado a fanbase de jogadores. Um exemplo é a própria Ubisoft, que está em uma situação muito complicada atualmente por não ouvir feedback dos jogadores ao longo dos anos e não arriscarem em inovar. Durante muito tempo, a principal crítica em jogos como Far Cry e Assassin's Creed era justamente essa: todo lançamento o jogo era mais do mesmo. Mesma estética, mesma jogabilidade, apenas trocando a história e os personagens e pronto, um novo jogo, mas cobrando cada vez mais caro por isso. E o resultado dessas escolhas está aí: uma grande empresa com uma história incrível e detentora de grandes franquias prestes a cair, infelizmente por culpa de suas próprias decisões e visão. Nesse cenário, muitos jogadores podem buscar experiências inovadoras fora do ramo AAA, e isso abriria ainda mais espaço para desenvolvedores independentes que priorizam criatividade, inovação e diversão. Esse movimento já está acontecendo, na verdade, onde a cada ano que se passa, mais e mais jogos indies têm se destacado mundialmente, fazendo o simples bem feito. Basta olhar no The Game Awards do ano passado, que apesar de toda a polêmica e controvérsia, trouxe jogos indies como Astrobot e Balatro, um jogo de cartas feito por uma única pessoa, mas extremamente divertido e viciante. Por isso que nesse cenário hipotético do flop de GTA 6, reforçaria ainda mais que a qualidade do jogo importa mais do que a própria marca em si, e que não basta ter um nome forte, um game precisa entregar valor real ao jogador. Sem dúvidas, haveria uma quantidade massiva de investimento em pequenos estúdios promissores, e que de certa forma ofereceriam prejuízos menores em caso de flop, pois jogos indies frequentemente têm baixo orçamento. Esse cenário é sim hipotético, mas tem uma chance de acontecer, muito baixa é óbvio, mas tem sim uma pequena chance. E levando em consideração que, segundo rumores, as grandes empresas estão torcendo para GTA 6 lançar com valor de $100, só para usarem isso de desculpas para aumentar o preço base dos seus próprios jogos, mas entregando uma qualidade muito baixa, inferior até do que o próprio GTA V ou Red Dead Redemption 2, e que, olha só, são jogos lançados há muito tempo atrás. Isso só afastaria ainda mais o interesse do público gamer em jogos AAA. Analisando todo esse cenário, o fracasso de GTA 6 significaria, na minha opinião, uma mudança na indústria ainda maior do que o seu sucesso. Afinal, ela decretaria de uma vez o fim da linha para essas práticas e visão dos grandes estúdios de desenvolvimento, forçando eles a mudarem o foco para priorizar novamente a experiência do jogador acima de tudo. Quero um exemplo simples. Eu nunca entendi por que raios jogos AAA pararam de entregar a possibilidade de jogar de 2 jogadores localmente, ou seja, 2 jogadores jogando no mesmo console, no mesmo computador, enfim, no mesmo videogame. E isso é tão raro hoje em dia que jogos como It Takes Two explodiram por permitir esse recurso de você jogar com um amigo. Jogos retrô como Bomberman lá de antigamente eram extremamente divertidos por permitir jogar com até 4 amigos ou mais localmente. Imagine como seria atualmente poder jogar um Far Cry em dupla com seu irmão ou amigo ou com seu filho localmente no seu computador, na sua máquina. Poder jogar um Forza Horizon com tela dividida, apostando corrida com seu amigo, arrumar briga em um vilarejo em Red Dead Redemption 2 ou jogar um The Last of Us controlando Joel e a Ellie. Seria algo incrível e traria ainda mais diversão e qualidade para o jogador.
Isso deveria ser um padrão de toda a indústria, principalmente de jogos AAA que cobram valores altíssimos, e não um diferencial como é atualmente. Mas o triste é que o próprio ecossistema incentiva isso. Você compra um console e ele vem com um controle apenas. Se você quiser mais outro controle, tem que comprar separadamente. Ou seja, todo esse ambiente já visa o lucro e não a qualidade do usuário. Os jogos pensados em ser multijogador não se preocupam mais em ter modo multiplayer local. Se quiser, cada um que compre a sua própria cópia e que jogue da sua casa. Jogos como Need for Speed Underground 2 antigamente eram muito divertidos, pois você apostava racha com seu amigo ali na sua casa, nas LAN houses. Ou seja, o problema atualmente não é a falta de tecnologias para desenvolver isso, não é a complexidade do escopo, é puramente visão da empresa e prioridades. Certamente, se esse jogo for remasterizado hoje em dia, ele perderia esses diferenciais. The Crew, por exemplo, recentemente foi encerrado e se tornou impossível jogar o game, pois ele não tem suporte a single player local, ou seja, não deu suporte nem para um jogador jogar localmente. Então sim, os jogadores precisam cobrar mais e não abrir mão desses benefícios e comprar somente os jogos que valem a pena para forçar essas empresas a entregar mais diversão por menos preço. Se você quer aprender a desenvolver seus jogos, dá uma olhadinha aqui nos links da descrição do vídeo. E agora está sendo recomendado para você um vídeo incrível onde você verá as tecnologias bizarras que estão sendo utilizadas para desenvolver GTA 6. Vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.